Gênesis capítulo 6. Quero ler o versículo 5, o versículo 8, o versículo 9, o 13, o 14, o 15, o 18 e o 22. Amém? Gênesis capítulo 6, versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Versículo 8. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Versículo 9. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Versículo 13. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que eu os farei perecer juntamente com a terra. Versículo 14. Faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Versículo 15. Deste modo a farás, de 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Versículo 18. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. Versículo 22. Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Amém, irmãos? Você quer ouvir a palavra de Deus? Você está preparado para ouvir a palavra de Deus? Nós servimos um Deus que fala, mas verdade é que nem todo mundo gosta quando Deus fala. A Bíblia diz, evangelista Adriano, que Deus, pela viração do dia, vai falar com o homem e disse: Adão, onde estás? E a Bíblia diz que Adão disse: ouvi a tua voz soar no jardim e me escondi porque tive medo. Por que Adão não queria ouvir a voz de Deus e teve medo? Porque desobedeceu a Deus. Porque pecou. Quem desobedece a Deus não quer ouvir Deus falar. Quem está em pecado não quer ouvir a voz de Deus. Mas ouvir a voz de Deus significa uma nova oportunidade. E esta noite, ao ouvir a voz de Deus, você tem uma nova oportunidade. Porém, a Bíblia diz que no deserto estava Moisés. E ele viu uma sarça pegar fogo e não se consumir, e uma voz que dizia: Moisés. Ele disse: eis-me aqui. Quem está no deserto está querendo ouvir a voz de Deus. Está querendo que Deus fale para ele dizer: eis-me aqui. Mas também tem aquele que está no templo, como Samuel, que quando Deus chamou Samuel, ele disse: fala que o teu servo ouve. O texto ora lido, e alguns versículos desse texto nós lemos esta noite, fala sobre a história de Noé. Porém, a história desse homem, ela tem algumas verdades que nós precisamos absorver. O capítulo 6 de Gênesis é um capítulo no qual eu vejo algo muito importante. Primeiro, eu vejo o desgosto de Deus. É um capítulo que mostra o desgosto de Deus com a humanidade. A Bíblia vai nos dizer, e nós já lemos esta noite, que a maldade havia multiplicado sobre a face da terra. De Caim até esse episódio se multiplicou a maldade. É no capítulo 6 de Gênesis que a gente vê que a terra
estava corrompida. É nesse capítulo 6 que a violência encheu a terra e Deus estava desgostoso. Mas em meio todo esse invólucro, todas essas circunstâncias, é nesse cenário que Deus vê um homem. É nesse momento que Deus vê um homem justo e íntegro sobre a face da terra. Homem este chamado Noé. Deus vê Noé e mostra suas qualidades morais, justo e íntegro. Deus vê esse homem e vai trazer revelações a Noé. Deus vai dar a este homem uma missão. Missão esta de construir uma arca. E depois de construir a arca, colocar dentro desta arca a sua família. Esta era a missão de Noé. Não era uma missão fácil, mas era a missão direcionada por Deus. A missão de Deus para Noé tinha este propósito: colocar a sua família dentro da arca. E eu vejo aqui que os grandes desafios são fora da nossa área de conforto. Noé era agricultor. E agora ele tem um grande desafio: construir uma arca. Isso aqui está fora da área de conforto de Noé. Noé não ia plantar, Noé ia cortar árvore e fabricar uma arca. Não havia um conforto naquilo que Noé ia fazer, porque estava fora da sua profissão, do que ele era acostumado a realizar. Então os grandes desafios geralmente estão fora da nossa área de conforto. Ele vai produzir esta arca. E a Bíblia diz que Deus deu as medidas para Noé: 150 o comprimento da arca, 25 de largura e 15 de altura, aproximadamente. Essa era as dimensões da arca. Deus dá as medidas para Noé. E o que Noé tinha que fazer? Colocar a sua família dentro das medidas de Deus. Coisa que não está longe de nós. Nós também precisamos colocar a nossa família dentro das medidas de Deus. Deus também vai dar para Noé detalhes específicos de como seria a arca. Além das suas medidas, tinha detalhes específicos. Detalhes estes que Deus não abre mão. Quando Deus nos dá alguns detalhes, Ele não abre mão desses detalhes. Quando foi para Moisés construir o tabernáculo, Deus deu muitos detalhes do tabernáculo e Deus não abriu mão desses detalhes. Deus dá medidas, Deus dá detalhes, para que Noé fizesse do jeito que Deus queria. Não poderia ser feito diferente do que Deus estabeleceu. Se tentarmos fazer a obra que Deus nos chamou para fazer, diferente do que Deus quer, vai dar BO. Não vai funcionar. Não vai prestar. Quando Deus nos dá uma ordem para fazer algo, tem que ser feito do jeito que Deus mandou. Porque se tentarmos fazer diferente, vamos ter problemas. Assim foi com Uzá. Quando a arca da aliança estava sendo levada em carro de boi, coisa que Deus não tinha falado que era em carro de boi, mas era sobre os ombros dos sacerdotes. E quando começou a fazer diferente, começou a dar problema. Ao ponto que Uzá, quando a arca, o carro tombou e a arca ia caindo, ele tentou tocar na arca, segurar. Uma intenção boa, mas fora daquilo que Deus tinha pré-estabelecido.
Uzá morreu. Não basta só intenção boa. Tem que atentar para aquilo que Deus quer, para aquilo que Deus estabeleceu, para as medidas que Deus nos deu, para os detalhes que Deus colocou. Quando nós queremos fazer algo fora disso, temos problemas. E Noé vai fazer conforme Deus tinha falado a ele. Noé prepara a arca, com as medidas que Deus tinha dado, com os detalhes que Deus tinha falado. E depois da arca pronta, Noé entra na arca com sua família e os animais. E a Bíblia diz que Deus fecha a porta da arca. E Deus abre as comportas do abismo, cai chuva, o dilúvio vem sobre a terra, mas Noé e sua família estão dentro da arca. A prioridade não eram os vizinhos, não eram os amigos, era a família. Noé e sua família estão dentro da arca e lá fora está acontecendo uma grande tribulação. Mas a história de Noé passou. A arca foi construída, mas a aplicação desse texto para nós é que Noé, dentro da arca, depois de obedecer o que Deus tinha estabelecido, Noé estava protegido. Ele e sua família estavam guardados. Quem entra na arca está seguro. Quem entra na arca está protegido. Quem entra na arca não morre no dilúvio. Quem entra na arca é porque é obediente. Hoje existe uma arca que já foi construída pelo grande arquiteto do universo. E olhando a Bíblia, Colossenses capítulo 3, versículo 3, vai dizer o seguinte: a vossa vida está guardada, escondida em Cristo com Deus. Quem está na arca chamada Jesus está seguro, não vai se afogar no dilúvio deste mundo. Quem entra na arca tem segurança. Salmo 91, versículo 7 diz que 1000 cai ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas se tu estás dentro da arca, tu estás seguro. Salmo 91, versículo 10 diz que nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Por quê? Porque você está dentro da arca, tem segurança. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31. Paulo está preso, guardado no cárcere, depois de ter sido caluniado, açoitado, vestes rasgadas, pés amarrados. Mas por volta de meia-noite ele e Silas cantam louvores extravagantes. A Bíblia diz que todos os presos ouviram. E a porta do cárcere se abre. E o carcereiro fica perturbado. Por quê? Porque aqueles presos estavam na responsabilidade dele. Se algum daqueles fugissem, ele era responsabilizado. Segundo o Código Justiniano, o carcereiro era responsável pelos presos. E se os presos fugissem, tanto o carcereiro quanto a sua casa morreria. E o carcereiro fica desesperado. E Paulo diz: não fique desesperado. Todos nós estamos aqui. Entra na arca, tu e tua casa, que vocês serão salvos. Entra na arca, tu e tua casa, que vocês estarão seguros. Crer no Senhor Jesus, tu e a tua casa. É dentro da arca que nós temos segurança, irmãos. Não existe outro lugar. A nossa arca hoje é Jesus. Só Ele, diante de tão grande dificuldade, que pode nos assegurar e nos guardar. Dentro da arca nós temos segurança.
Quem entra na arca pode contar história. Ninguém daquela geração pôde contar a história. Não sobrou um para contar a história, a não ser quem entrou na arca. Quem está dentro da arca pode contar a história. Quantos aqui podem contar a história? Quantas histórias dentro da arca você pode contar? Quantos livramentos você pode falar? Quantas bênçãos recebidas? Sabe por que você pode contar a história? Porque você entrou na arca. E quem está na arca pode contar a história. Porque está seguro. Porque teve livramento. Quem entra na arca faz igual Noé. Vai viver, pastor Oséias, algo novo. Quem entra na arca, irmãos, está tendo a possibilidade de viver algo novo. Você que está em Cristo Jesus, você tem a possibilidade de viver algo novo. Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, ele disse: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Quem entrou na arca tem capacidade de viver algo novo. E esta noite eu vim aqui dizer para você: tem algo novo para a tua vida. Entra na arca porque tem algo novo para a tua vida. Entra nas medidas de Deus, tu e a tua família, porque tem algo novo para a tua vida. Aleluia. Algo novo te espera. Diga para quem está do seu lado: algo novo te espera. Algo novo te espera. Mas diga como profeta, irmãos. Tem autoridade, diga: algo novo te espera. Oh, aleluia. Alamaragá sóbria. Quem está dentro da arca vai viver algo novo. Há uma nova história esperando. Há uma porta que Deus vai abrir. Porque foi Deus que fechou a porta da arca. E a Bíblia diz que Deus também abriu a porta da arca. Quem entra na arca vai viver algo novo, porque uma porta vai se abrir. Aleluia. E esta porta da arca, quem abre é Deus. Quem fechou a porta foi Deus. E quem abriu a porta da arca foi Deus. Então quem está dentro da arca está seguro. Quem está dentro da arca pode contar história. Quem está dentro da arca vai viver algo novo, porque Deus vai abrir a porta. Quem acredita nesta verdade, celebre a Ele esta noite, porque Deus vai abrir uma porta para quem está na arca. Oh, glória! Quem pode adorar? Oh, aleluia! Noé não tinha capacidade de abrir a porta. Não podia. Mas lá em cima tinha uma janela que Noé abriu algumas vezes. Soltou o corvo, soltou a pomba, por uma janela que tinha na arca. Mas a porta da arca, só Deus tinha autoridade para abrir. Diante das dificuldades, eu e a minha família, você e a sua família, tem porta que você não consegue abrir. Ó, daí, mas nós conseguimos abrir a janela da fé, a janela da esperança. Mas nós que aqui estamos, que possamos ser dotados de sabedoria, misericórdia de Deus, para colocarmos a nossa família lá dentro, para colocar aqueles que deram ouvido e entender a necessidade de entrar na arca. Nós temos esta missão de ajudar outras pessoas a entrar na arca. Mas prioridade é a nossa família. E isso é sério, isso é importante, isso é
necessário colocar a nossa família dentro das medidas de Deus. Não existia outro caminho, outro meio, outro escape para salvar-se do dilúvio, a não ser entrar na arca. Não tinha outro meio, não tinha outro lugar, não tinha outro jeito. Em João capítulo 6, versículo 68, Pedro vai dizer ousadamente: Senhor, para quem iremos nós, se só Tu tem palavras de vida eterna? Ele está dizendo, não tem outro caminho, não tem outra arca, não tem outro meio de salvação, é só essa arca chamada Jesus. É só Jesus. João capítulo 14, versículo 6, Jesus vai dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele está dizendo, não tem outro caminho, não tem outra arca, só eu. Olhando a Bíblia, eu vejo em João 3,16 que Deus disse que Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus preparou a arca para nós. Deus nos amou de tal maneira que diz, vou preparar uma arca para vocês, para que nenhum de vocês pereça, mas que entre nessa arca e tenham a vida eterna. João no capítulo 17, 3 vai dizer, e esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus e verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A arca foi preparada, chegou até nós. E quem entra nesta arca está seguro. Vai contar a história e vai viver algo novo. Saia daqui com estas palavras na tua mente e no teu coração. Saia daqui sabendo que tua família em Cristo está segura. Que tua família em Cristo vai contar história. Que a tua casa vai viver algo novo de Deus. Porque Deus vai abrir uma porta para um novo tempo para você e a sua família. Por causa de uma família que entrou na arca, hoje nós estamos aqui. Por causa de uma família que entrou na arca, hoje você crê. Quem entra na arca tem história para contar. Tem algo novo para viver. Noé entrou na arca. Noé sai da arca. E no capítulo 8 de Gênesis, versículo de número 20, tem algo interessante, que diz que Noé levantou um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. Olha que coisa linda. Alguém que entrou na arca teve a família preservada. Quando Deus abre a porta da arca, ele sai. Deus não disse para Noé, quando saísse da arca, que ele deveria levantar um altar. Isso foi algo voluntário. Isso foi algo de Noé. E aqui não tinha nem estabelecido ainda a lei do holocausto, que é em Levítico capítulo 1, que fala que tem que, sobre o altar, levar um animal ou ave, dependendo da situação financeira. Mas Noé, antes de estabelecer a lei, Noé já fez algo que agradava a Deus.
Quando sai da arca, ele edifica um altar. E aqui eu quero dizer para você: edifique coisas que agradam a Deus. Faça algo que deixa Deus feliz. Ele edifica um altar sem Deus mandar. Ele edifica um altar e sacrifica ao Senhor. Edifique algo que alcance o espiritual. Não é para edificar aquele altar. Antes, ele pensou no altar, pastor Hélio. Então ele materializou algo que ele tinha imaginado, pensado, arquitetado na sua mente. Materialize aquilo que você pensou. Que saia do papel os teus projetos, que venham ser vivenciados, materializados nesta terra. E a Bíblia diz que ele pega dos animais limpos e aves limpas e oferece a Deus. Noé oferece a Deus o melhor. Ele não pegou os animais impuros, ele ofereceu o melhor: animal limpo e aves limpas. Ofereça o melhor para Deus. Eu estou falando de todo o nosso viver. Tudo que nós formos fazer para Deus tem que ser o melhor. Você veio cultuar a Deus, ofereça o teu melhor culto. Como foi dito aqui esta noite, Deus não faz culto, Deus recebe culto. O individual e o coletivo Deus recebe. E esta noite pode ter certeza que Deus não está olhando o CNPJ, Deus está olhando o CPF. É individual. Nós estamos aqui de forma coletiva, mas há um culto individual que eu presto a Deus. Deus está recebendo o seu culto coletivo, mas também o seu culto individual. Que Deus te dê sabedoria para entrar na arca, você e sua família. Que ninguém da tua casa fique do lado de fora. Que você entre na arca. Que você leve sua família para dentro da arca. Há medidas que deve ser encaixada a tua família. As medidas de Deus. Que as nossas famílias estejam dentro das medidas de Deus. Eu queria que você celebrasse ao Senhor agora neste culto de adoração. Pois nós temos uma arca que foi preparada para nós. Esta arca não é de madeira. A madeira com o tempo apodrece. O cupim estraga. Mas a arca que foi preparada para nós, ela é eterna. Nada destrói. E esta arca tem um nome: Jesus. Jesus. É esta arca que Deus preparou para mim e para minha casa, para a tua casa, para você, para a tua família. Há uma arca preparada para que você não pereça. Eu queria que você adorasse a Deus agora, com os irmãos do louvor, agradecendo a Deus por esta arca que foi preparada para nós. Jesus é o nosso escape. Em Jesus nós estamos seguros. Em Jesus nós temos proteção. Enquanto você adora, Deus vai, através do seu Espírito, tocando no coração daqueles que estão na tua casa, sem desejo de entrar na arca. Se até os animais entraram na arca, quanto mais aqueles que são racionais. Na tua casa, todos irão entrar na arca. Eu profetizo: na tua casa, todos entrarão na arca. Ninguém ficará de fora. Ninguém ficará de fora da arca. Vai haver mais batismo aqui na igreja, porque tem gente que vai entrar na arca. Vai ter batismo com o Espírito Santo.